Quem trabalha na gestão pública conhece bem essa história, né? Chega o fim do mês e, com ele, aquela lista de contratos que estão quase no fim. É sempre um momento de pressão que exige decisões rápidas. Mas e se existisse um jeito de transformar essa correria toda em um processo mais tranquilo, mais seguro? Bom, é exatamente isso que vamos desvendar hoje, um guia prático para gerenciar esse desafio. Então vamos direto ao ponto. Chega a notificação, o contrato vai expirar. E agora, o que fazer? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre manter um serviço essencial funcionando ou criar um problemão financeiro para a gestão. A nossa missão aqui é transformar essa dúvida toda em um plano de ação bem claro e simples. E o que está em jogo aqui é coisa séria. O grande objetivo é evitar a descontinuidade dos serviços ou aquelas contratações emergenciais desnecessárias. Todo gestor público sabe a dor de cabeça que isso dá, aquela correria de última hora que só acontece quando o planejamento falha. Uma boa gestão, na verdade, começa muito antes da data de vencimento. Pois é, tudo começa com uma decisão bem fundamental, quase um sim ou não. Quando um contrato está chegando perto do fim, a primeiríssima pergunta a se fazer é: vamos prorrogar ou não vamos? Essa escolha inicial é o que vai ditar todo o resto do processo. E aqui a gente vê os dois caminhos possíveis. Se o contrato não pode ser prorrogado, o caminho é bem direto. Ele se encerra e pronto. A única tarefa é garantir que as últimas ordens de serviço ou de fornecimento sejam emitidas antes do prazo final. Agora, se a prorrogação é uma opção, aí sim o trabalho começa de verdade. É hora de partir para a avaliação técnica e jurídica para justificar essa renovação. E olha, atenção a um detalhe que é crucial sobre os contratos que não vão ser prorrogados. Se uma ordem de serviço foi emitida dentro do período de vigência, a empresa tem a obrigação de entregar, mesmo que a entrega em si aconteça depois que o contrato já venceu. O que não pode, de jeito nenhum, é criar novas obrigações depois do fim do prazo. Entender isso evita uma baita dor de cabeça com pagamentos e conformidade legal. Agora vamos entrar um pouco no campo jurídico, porque, olha, o cenário mudou bastante. Com essa transição entre as leis de licitação, é fundamental entender as diferenças entre as regras antigas e as novas. Isso é para não cometer erros que podem ser bem básicos, mas que custam caro. Dê uma olhada nessa comparação. A lei antiga, a 8666, era bem rígida, né? Prorrogações, no máximo por 5 anos. Já a nova lei, a 14.133, trouxe bem mais flexibilidade. Ela mantém a regra dos 5 anos para a maioria dos casos, mas abre a possibilidade de chegar a até 10 anos em situações específicas. Isso dá mais opções, claro, mas também exige uma justificativa muito, mas muito mais robusta. E aqui tem um ponto que, nossa, gera muita confusão. A ata de registro de preços. É super importante entender que a ata não é um contrato. Ela é basicamente um registro de preços. A ata, sim, pode ser prorrogada uma vez por até 1 ano. Agora, os contratos que nascem dessa ata seguem as outras regras que a gente viu. Separar essas duas coisas é a chave para uma gestão correta. Ok, agora vamos falar de dinheiro. Na hora de renovar um contrato, como é que ficam os preços? Existem 2 mecanismos para isso que são constantemente confundidos: o reajuste e o reequilíbrio. Vamos entender a diferença. A diferença aqui é gritante. Pense no reajuste como algo meio que automático, periódico, que está ligado a um índice que já estava lá no contrato, tipo o IPCA. Chegou o aniversário do contrato, aplica-se o índice. Já o reequilíbrio, essa é uma medida de exceção. Ele só acontece quando surge um fato totalmente imprevisível. E mesmo assim, a administração precisa se perguntar: vale mais a pena reequilibrar ou é melhor fazer uma licitação nova, do zero? Então, o ponto crucial aqui é este. Seja para prorrogar ou para reequilibrar, a justificativa não pode ser genérica. Sabe aquela famosa frase "por conveniência administrativa"? Esquece, isso não cola mais. É preciso ter uma fundamentação técnica e jurídica muito sólida. Sem isso, o risco em qualquer auditoria é enorme. Certo? Chegamos a uma seção muito importante: as zonas de perigo. Vamos dar uma olhada agora em algumas bandeiras vermelhas e casos especiais que exigem uma atenção redobrada. Tudo para evitar irregularidades. E aqui vai o alerta principal, a regra de ouro. É absolutamente proibido prorrogar um contrato com uma empresa que não está cumprindo com as suas obrigações. Se existem falhas na execução, o caminho é notificar, aplicar as sanções, fazer o que tem que ser feito. Renovar um contrato que já está ruim seria o mesmo que premiar a ineficiência, e isso, juridicamente, é inviável. Além disso, é preciso entender que nem todo contrato é igual. Cada tipo tem suas próprias regras.
Em parcerias com a sociedade civil, por exemplo, para mudar o valor, é preciso um novo ajuste. Em contratos de obras, prorrogar o prazo geralmente não significa aumentar o que será construído. E nos serviços continuados, aí é o contrário. Mais tempo significa, obviamente, mais pagamento. Cada caso é um caso. E essa frase sobre os contratos de obras, ela é muito poderosa. A prorrogação não é prêmio por atraso. Ela resume toda uma filosofia, né? Estender o prazo de uma obra tem que ser uma exceção justificada por fatos reais e não uma forma de compensar um cronograma que foi mal planejado ou mal executado. Ok, já vemos as regras, as leis, os perigos, mas, depois de tudo isso, qual é o objetivo final? O objetivo é construir um modelo de boa governança. Existe um princípio maior que conecta todos esses pontos. E esse princípio pode ser resumido neste tripé da boa gestão. Primeiro, governança, que é basicamente seguir um processo claro e controlado. Segundo, previsibilidade, ou seja, capacidade de antecipar as necessidades e agir com antecedência. E terceiro, planejamento, que nada mais é do que tomar decisões bem motivadas e que se sustentam juridicamente. O resultado de aplicar esse tripé é simples: poder de escolha. O controle antecipado dos contratos dá ao gestor opções reais: encerrar, prorrogar, reajustar ou até mesmo iniciar uma nova licitação com calma. A gestão deixa de ser um eterno apagar de incêndios e se torna verdadeiramente estratégica. E, para a gente fechar, fica a reflexão: a forma como a gestão de contratos é feita hoje em dia está evitando problemas ou será que está criando novos? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para um processo muito mais eficiente e seguro, tanto para a administração quanto para toda a sociedade.